Pessoal, então, a ideia desse webinar, né, eu vou apresentar algumas funcionalidades da ferramenta, né, eu vou passar alguns slides aí para vocês acompanharem, e a partir daí a gente vai fazer uma demonstração para vocês verem realmente o software funcionando, tá? Antes de começar, pessoal, também eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, se der para vocês responderem, por favor, aonde vocês armazenam os arquivos do SolidWorks que sejam na empresa, tá? A pergunta vai aparecer aí na tela, se der para vocês responderem, por favor. Queria saber se vocês armazenam isso, né, em unidades compartilhadas, unidades de rede, em armazenamento local, né, na própria máquina do uso do usuário, né, sistemas PLM, PDM ou em outros, né, outros sistemas. Bom, perfeito. O pessoal respondeu. E a gente consegue aí, eu estou analisando aqui os resultados, 67% dos usuários aí, das pessoas que estão assistindo o webinar, armazenam isso em redes, tá? Deixa eu até tentar compartilhar isso aqui com vocês, fica mais fácil. Bom, legal. Então 75%, na verdade, estão armazenando isso em rede, né? Que é o mais comum. A gente sabe que trabalhar em rede também ocorre uma lentidão, né? Não é o ideal, ok? E 25% estão trabalhando local. Tudo bem, local até que ajuda, né? Mas aí entra aquela, às vezes uma outra pessoa, um outro projetista precisa usar o mesmo projeto, tem que salvar na rede e vira bagunça. A gente sabe que o SolidWorks ele tem a parte de referências, né? E qualquer alteração que a gente faz, isso pode complicar, tá? Bom, legal. Então, continuando, eu passar alguns slides aqui para vocês. O nosso tema aqui principal, pessoal, vai ser os 6 problemas comuns com a reutilização de projetos existentes, tá? Então, o primeiro problema que eu vou passar para vocês é a procura de dados existentes. O segundo problema é decidir se esses dados existentes, né, eles são adequados para nossa para reutilização, né? Reutilizar projetos, isso é um item bastante importante. Manter referências a arquivos novos e existentes, essa parte de referências aí também é um item de bastante importância. Criação de arquivos duplicados, isso daí também é um problema que a gente encontra aí, né? Atribuição de novos nomes de arquivos. E o último aí, a gente pode alterar ou limpar as propriedades personalizadas para novos arquivos. Então a gente cria bastante propriedades personalizadas, a gente consegue ou limpar ou alterar, né? Seja o que for aí nos nossos projetos. Bom, mais uma pergunta aí que eu queria passar para vocês, pessoal. Se der para vocês responderem também, só para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Quais são as ferramentas ou os métodos que você utiliza aí para trabalhar com Enterprise PDM, né? Para copiar e colar um arquivo, por exemplo, para reutilizar projetos. Então, o primeiro item que a gente tem aí, se vocês usam Windows, né, o copiar e colar mesmo, Ctrl C, Ctrl V, o preparar e enviar do SolidWorks, vocês devem conhecer essa ferramenta, o copiar projeto, que tem no Workgroup PDM, ou copiar árvore, que tem no Enterprise PDM, tá? Que é outra ferramenta aí. Ou outros, né? Se vocês usam outro método. O pessoal está voltando. Bom, legal. Eu vou tentar compartilhar aqui isso daí com vocês, o resultado. No caso, pessoal, vocês vão perceber aí que 100% das pessoas, era o que eu esperava mesmo, fazem os novos arquivos, né? É, com Ctrl C, Ctrl V, o próprio copiar e colar do Windows. E isso, na verdade, é um problema, né? A gente sabe se copia e cola arquivo, às vezes renomeia arquivo de forma errada, a gente acaba perdendo referência. Falando em SolidWorks, né? Então, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês depois, que o Enterprise PDM ele tem um recurso aí que é o copiar árvore, é como se fosse um preparar e enviar, que existe no SolidWorks, só que um pouco mais completo. Né? A gente consegue aí renomear arquivos, fazer com novos números de série, então um item bastante importante aí, tá? Mas por padrão aí o pessoal realmente copia e cola arquivo, acho que é o padrão mesmo, né? Bom, continuando aí então, deixa eu só colocar aqui para voltar. Legal. Bom,
O primeiro problema, pessoal, que eu queria comentar com vocês é a procura de dados existentes, né? Então, esses dados existentes aí, a gente sabe que o Windows, ele oferece algumas ferramentas de busca aí pra gente, né? Ele tem a ferramenta de pesquisa. Mas essa ferramenta de pesquisa, ela é um pouco limitada e os usuários muitas vezes recorrem, né, a, a visitar diversas pastas. A gente vai indo pasta por pasta até encontrar o arquivo, né? E como várias empresas nomeiam esses arquivos com o número de série, com o código do produto em si, os usuários precisam abri-los para verificar se encontrou o que estão procurando. Né? Isso daí é um problema. E depois de um período de tempo, a gente não consegue encontrar o arquivo certo, a gente acaba recriando esses arquivos, gerando arquivos duplicados, que é um grande problema. Né? Então, o PDM aí, ele vai entrar para tentar solucionar esses problemas. Né? A gente consegue aí de uma forma bastante simples, usar ferramenta de pesquisa robusta, né, que é totalmente integrada ao Windows Explorer, fácil uso, ok? A gente consegue criar e armazenar, né, no caso, pesquisas favoritas, né, às vezes eu quero pesquisar sempre os arquivos que estão em estado lançado, então eu posso criar isso como uma pesquisa favorita, diálogos customizáveis de pesquisa também, a procura de conteúdo para localizar texto em nota de desenho, as propriedades personalizadas, arquivos do Office, inclusive, do Adobe. Né? Então, eu consigo trabalhar também com PDM, não somente arquivos do SolidWorks, mas arquivos também do Office, Word, Excel, que seja. Tá? Todos os dados de projeto eles são armazenados e gerenciados em um único local, que a gente chama de Vault, que seria o cofre. Tá? Navegação um pouco mais rápida também, com uma estrutura organizada e consistente. A ideia do PDM, né, por mais que os arquivos estejam armazenados, né, num servidor, a abertura dele é muito mais rápida. Tá? A chance de corrompimento de arquivos pelo fato do arquivo estar na rede é quase nula. Tá? Bom, um outro item aí que eu queria passar para vocês também é, seria o nosso segundo problema aí, né, que a gente encontra na criação dos projetos, é decidir se os dados existentes eles são adequados para reutilização. Né? Às vezes a gente não sabe se os arquivos que foram localizados são aqueles realmente que a gente está procurando. E o Windows ele não fornece qualquer referência ou maiores informações com visualizações rápidas, né? Que não seja aquela miniatura. Na verdade, o Windows só aparece a miniatura e é isso que a gente tem. E a gente não sabe se realmente é aquele arquivo que a gente quer usar. Né? O PDM ele entra aí, pessoal. A gente consegue aí ter uma pré-visualização desses arquivos em 3D. Né? Isso daí é bastante importante. Os cartões de dados aí, a gente consegue, eu vou mostrar para vocês a parte de cartões de dados, a gente consegue criar propriedades personalizadas nesses cartões, né, para acrescentar aí maiores informações no modelo. Tá? Capacidade de visualizar e comparar as versões anteriores. Tá? E acesso imediato ao histórico e lista de materiais também eu vou mostrar. Informações de onde é utilizado, né? Às vezes aquele arquivo está sendo utilizado em qual projeto, né? Às vezes é um arquivo de peça que está sendo usado em várias montagens. Isso é importante, tá? Então a gente consegue aí ter um maior controle sobre isso, ok? Esse seria o nosso segundo problema aí. O terceiro, pessoal, é a parte de manter referências, né? A arquivos novos e existentes. Na verdade, aí a gente sabe que as referências elas são de extrema importância para os arquivos do SolidWorks, principalmente, né? E apenas usando o copiar e colar do Windows, a gente viu aí na pesquisa, que é o que o pessoal mais usa, deu 100%, a gente não consegue manter as referências do jeito que a gente quer. Então, existe o SolidWorks Pack and Go, que é o preparar e enviar, né? Até um item lá da nossa pesquisa. Ele faz um trabalho melhor, mas ainda ele tem algumas limitações, tá? É aí que entra novamente o Enterprise PDM. A gente consegue aí usar o copiar árvore, que na verdade ele cria links de referência, né? E mantém as referências com os itens já existentes, tá? Inclui desenho de todos os níveis, tá? A gente consegue pegar desenho de todas as peças, independente do nível que ele está, se é uma submontagem, não importa, tá? Ele vai localizar todos os desenhos. Os arquivos de referência eles podem ser localizados em qualquer lugar do Vault, né? Até utilizando a pesquisa.
E a gente consegue também, isso daí é um item bastante importante, usar a versão mais recente de todos os arquivos, tá? Só colocar aqui, só um minuto. A gente consegue usar a versão mais recente de todos os arquivos. Isso daí é um item importante, né? Porque vocês vão ver depois que a gente consegue gerar várias versões utilizando o Enterprise PDM. E a gente consegue especificar qual versão que a gente quer usar, né? Inclusive a mais recente aí, que seria o ideal. Bom, outro item, pessoal, que eu queria mostrar aí para vocês é a possibilidade da gente criar, né, o que acontece com a gente cria arquivos duplicados, isso é bastante comum, né? A gente cria arquivos desnecessários. Então as empresas, o que, que elas fazem muitas vezes? Elas copiam estruturas de pastas inteiras, né, para iniciar um novo projeto, onde só irá mudar, por exemplo, 20% dos arquivos. Então a gente copia aquela pasta inteira onde só 20% daqueles arquivos vão ser alterados. É o que acontece normalmente. Isso resulta, né, em inúmeros arquivos que ocupam espaço e tornam qualquer tipo de informação, como onde é usado o arquivo, por exemplo, através do SolidWorks Explorer inútil, né? Então, a gente perde toda aquela parte de vínculo, aquela pesquisa, gera um monte de arquivo, fica mais pesado, né? Coisa que não precisaria, né? Com o PDM a gente já consegue resolver esses problemas. Ou seja, a gente consegue aí copiar somente os arquivos novos, tá? Mantendo todas as referências. A gente consegue aí controle de nome de arquivos duplicados, salvar o arquivo compactado e por fim aí a gente consegue também salvar isso em pastas externas, né? Ter um controle maior de arquivos duplicados, ok? Isso daí o PDM também vai auxiliar. O quinto problema encontrado aí pelo pessoal que faz projetos, né, um item bastante comum também, a gente precisa atribuir novos nomes de arquivos, né? E a gente sabe que às vezes copiando e colando do Windows, a gente não altera o nome dos arquivos e muitas vezes a gente precisa renomeá-los individualmente, né? E além de renomeá-los individualmente, a gente tem que fazer isso com o SolidWorks aberto para que ele possa redirecionar as referências, né? O Pack and Go, o preparar e enviar, ele permite que a gente renomeie arquivos, tá? E atualize as referências. Mas isso ainda só pode ser feito um arquivo de cada vez. Então, com o PDM, a gente vai conseguir fazer isso com maior rapidez, ok? Então, foi o que eu comentei com vocês. A gente consegue atribuir novos nomes de arquivos com base em números de série. Eu tenho o arquivo 1, o próximo que eu já vou fazer, ele já vai reconhecer que vai ser o 2, vai ser o 3 e assim consecutivamente, tá? Vincular os nomes de desenhos com modelos, atribuir prefixo e sufixo no nome de todos os arquivos ou somente dos arquivos selecionados, né? E a gente pode usar a funcionalidade aí localizar substituir para alterar o nome dos arquivos. Essa funcionalidade aí é bastante importante também para substituir os nomes, ok? Bom, o último item, tá, pessoal? No caso, a gente vai comentar um pouquinho aí sobre a parte de alterar e limpar as propriedades personalizadas desses novos arquivos. Bom, os arquivos existentes, eles podem ter propriedades personalizadas de revisões, nomes de aprovadores, datas de aprovação, por exemplo, né? E normalmente a gente precisa alterar ou deletar essas propriedades no arquivo copiado, né? Com o PDM a gente já consegue, através do cartão, já fazer essas alterações com muito mais rapidez, tá? E a chance de erro é bem pequena, tá? Então, o que eu comentei com vocês, né? As propriedades personalizadas criadas automaticamente para novos arquivos, ele tem uma comunicação direta aí com o SolidWorks, e não só com o SolidWorks, foi o que eu falei, com programas do Office mesmo, né, Word, Excel, a gente consegue fazer essa parametrização, a gente consegue preencher automaticamente os novos valores, né, tipo, pode ser automático ou também manual, e usar aí valores do padrão de cartão para conduzir essas propriedades, ok? Bom, antes de começar a nossa demonstração, pessoal, vou colocar mais uma pergunta aí na tela. Se vocês puderem responder, por favor. Na verdade, a pergunta aí é quantas vezes a sua empresa usa os dados de projeto existentes ao criar novos produtos, tá?
menos de uma vez por mês, uma, duas vezes por mês, 3 a 5 vezes ou mais de 5 vezes por mês? Quantas vezes a gente reutiliza aqueles projetos que já existem? Vamos ver o pessoal aí, se derem para votar, por favor. Legal, o pessoal está votando. Esperar mais um segundo. Tá, legal. Pessoal, o resultado que a gente teve aí, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. A gente pode perceber aí que a maioria, né, 75%, reutiliza mais de 5 vezes por mês esses projetos, né, que é bastante comum, né? Só que é aí que ocorrem os problemas que eu estava comentando, né? É aí que a gente cria arquivos duplicados, é aí que a gente copia arquivos que não são necessários para fazer alterações, mas talvez com receio aí de perder referências, a gente acaba copiando a pasta inteira, tá? E vocês vão ver que o PDM vai facilitar bastante nesse caso. A gente só copia exatamente o que realmente precisa, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou passar agora então para vocês, pessoal, a parte da demonstração aí do Enterprise PDM. Eu vou pedir desculpas desde já, né? Eu vou mostrar a parte aí do software funcionando, tal. Às vezes pelo delay pode dar alguma travada, às vezes eu falar alguma coisa que ainda não apareceu na tela, tá? Eu vou tentar fazer o mais lento possível aí para que vocês consigam acompanhar, ok? Mas às vezes o delay não ajuda muito. Então vamos lá. Primeiro item que eu queria mostrar para vocês é a possibilidade, né? Eu falei para vocês que ele armazena tudo num Vault, né? O PDM ele deixa tudo armazenado num Vault, que é um cofre aí seguro. Somente as pessoas com permissão, né, vai poder ter acesso a esse Vault. Então aqui no caso, só a gente tem um Vault aqui, né, já criado, aí seria o Vault da empresa, aonde eu vou conseguir, por exemplo, fazer o acesso como designer, né? Eu posso colocar aí o usuário e a senha necessária, e vamos dizer que o designer ele vai começar a fazer o projeto. Então ele vai chegar na máquina dele, vai fazer o login. Aqui já é a tela inicial do Enterprise PDM. Nessa tela, pessoal, a gente consegue aí, por exemplo, ter acesso a todas as pastas, todos os projetos, tá? É uma tela bastante parecida com o Windows Explorer, tá? Deixa eu ver se tá um pouquinho lento, talvez a conexão aí, mas acho que dá para vocês acompanharem, ok? Deixa eu só atualizar, é isso aí. Então essa é a tela do PDM, tá? A gente tem algumas abas novas aí que eu vou mostrar para vocês, aí a parte de visualização. O item que é bastante importante, a gente pode criar novos projetos através de números de série. Então, apenas com o botão direito aí, eu posso vir e criar, por exemplo, um novo projeto, tá? Esse novo projeto, eu vou chamar ele de Webinar EPDM, tá? Bom, legal. A partir do momento que eu crio esse novo projeto, ele vai calcular aqui para a gente e vai gerar automático uma nova pasta de acordo com a numeração já existente. Então, se eu estou na 020, 22 aqui, né, a próxima vai ser 020, 23. E se eu for criando novos projetos, ele vai aumentando a numeração, ok? É, Dentro dessa pasta também, a gente pode visualizar aqui que tem algumas outras pastas. Isso também a gente já deixa configurado em template. Itens que são de extrema importância para o nosso projeto, a gente já pode deixar definidos. Tá? Bom, legal. Já criei a pasta do nosso novo projeto. Dentro do SolidWorks agora, eu posso começar a trabalhar e criar a nossa peça. Essa nossa peça, eu tenho um template aqui já criado também. O que é interessante do PDM, que criando uma nova peça, eu posso especificar qual é a pasta que nessa pasta aí, eu tenho aí a pasta do nosso novo projeto que a gente acabou criando. Eu quero colocar esse arquivo dentro dessa nova pasta, tá? Ele automaticamente vai calcular para a gente e vai gerar aqui um cartão. O cartão que eu vou mostrar para vocês aí, deixa ele só atualizar na tela, é um cartão que ele é totalmente personalizável, tá? Aqui está o logo da SolidWorks e tal, mas eu posso, por exemplo, colocar o logo da empresa, configurar de acordo com as necessidades de cada empresa, ok? Então eu posso colocar uma descrição, pô, eu vou criar aqui
uma peça simples. Todos esses itens que eu digito aqui, ó, ele está sendo criado pelo designer, na data tal. Tudo que eu inseri aqui, vocês podem perceber que o webinar EPDM, ele já veio como nome do projeto, que foi a pasta que eu criei anteriormente, tá? Tudo isso a gente pode vir já para criar automático. O outro item, o nome do arquivo também, ele já vai vindo de acordo com a numeração. Já existiu o 2780, agora vai ser o 2781, o próximo vai ser 2782. Então a chance de arquivo com o mesmo nome, essas coisas, é bem pequena, tá? Bom, e aí a gente vai pedir aqui para ele criar o arquivo. Então ele automaticamente já vai abrir o arquivo de peça dentro do SolidWorks. E aí eu posso começar o processo de modelagem, tá? Modelar uma peça simples aqui, tá? Deixa ele só atualizar aí a tela. Esperar um pouquinho. Bom, legal. Então, a gente vai criar uma peça, né? Eu já criei aqui uma extrusão básica, ok? A partir do momento que a gente cria isso, pessoal, a gente pode vir aqui, salvar o arquivo, e aí a gente já começa a trabalhar com o PDM em si. Então, o PDM ele tem uma aba lateral dentro do SolidWorks, né? Então, essa aba vai facilitar bastante para a gente poder fazer o processo que a gente chama de check-in e check-out. Basicamente, o processo de check-in eu coloco no Vault, o processo de check-out eu pego o arquivo, eu vou trabalhar em cima desse arquivo. Tá? Então, eu vou fazer aqui o processo de check-in desse arquivo, porque eu já modelei. Fazendo esse processo de check-in, eu posso colocar, por exemplo, um comentário. Então, eu vou colocar aqui um comentário de... Esses comentários são importantes porque ficam todos no histórico, né? Então, novamente, eu vou colocar aqui uma peça simples. Legal. Vou manter esse arquivo em checkout. Legal. Fazendo o processo de check-in desse arquivo, todos os outros usuários vão ter acesso a esse arquivo, tá? Porém, eu quero ainda fazer algumas modificações. Então, por exemplo, eu vou pegar esse arquivo, vou alterar algumas medidas nele, tá? Legal. Faço uma alteração. Eu quero colocar aqui 80, faço a alteração necessária, salvo novamente esse arquivo e posterior a isso faço o mesmo processo. Faço o check-in dele, fiz uma modificação, faço o check-in e vou chamar ele de caixa. Legal. Aqui a gente coloca a especificação necessária, ok? Bom, vou fazer o check-in de novo. Vou fazer o mesmo processo só mais uma vez, pessoal, só que agora eu vou fazer mais uma alteração na peça. Então, por exemplo, eu vou fazer essa caixa aqui virar uma chapa metálica, né? Então, usando os recursos do SolidWorks mesmo para chapas metálicas, eu vou converter isso aí em chapa, ok? Bom, fiz o processo. Novamente, vou fazer o processo de check-in. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui no caso, vou chamar de chapa metálica. O que eu quero mostrar é que eu fiz 3 alterações na peça. Essas 3 alterações eu fui salvando em cima o arquivo. Porém, se a gente não está usando o PDM, eu só vou ter o quê? A última alteração, o que foi o último item que eu salvei. Só que, utilizando o Enterprise PDM, a gente pode vir aqui e escolher qual que é a versão que a gente quer. Eu quero, por exemplo, a versão do arquivo numa peça simples. Então, seleciona aqui peça simples, ele vai atualizar para a gente. Legal. Eu quero o arquivo agora quando ele virou uma caixa. Ou então, eu quero o arquivo quando ele virou aqui uma chapa metálica, por exemplo. Então, eu obtenho a versão dele. Então, vocês perceberam que eu fui salvando o arquivo por cima, só fazendo o processo de check-in, né? Ele foi gerando o que para a gente? Ele foi gerando várias versões. Tá? Isso é um item bastante importante dentro do PDM. Então, a gente tem um histórico bastante completo disso. Tá? Bom, legal. Esse é um item do PDM, a parte de versão, que é importantíssima. E a parte de revisão? A revisão é um pouco diferente da versão. A revisão que a gente coloca, revisão A, revisão B, é quando a gente roda o fluxo de projetos. Então, o fluxo de projeto aqui da nossa empresa, ele é totalmente configurável dentro da ferramenta de administração do PDM. Então, o PDM ele tem uma ferramenta de administração onde a gente consegue fazer todas as alterações. Tá? Então, essa ferramenta, pessoal, a gente tem aqui algumas opções, por exemplo, criar os nossos cartões, tá? Criar aqui o fluxo de trabalho em si, que é um item bastante importante,
onde a gente consegue visualizar qual que vai ser o processo da minha empresa. Então, o trabalho em andamento, né? A partir do momento que ele está em trabalho em andamento, que é o primeiro item, eu posso enviar ele para uma aprovação, eu posso enviar para aprovação, ele vai ficar como estado aprovação pendente, eu posso enviar para aprovação e a partir do momento que a pessoa aprovou, ele vai estar como lançado, ok? Posso também aqui, por exemplo, gerar uma nova revisão. A partir do momento que eu rodo esse fluxo, né, ele está lançado, peço uma nova revisão, ele automaticamente vai gerar para a gente. Estava na revisão A, vai para a revisão B. E se eu fizer esse processo de novo, C, D e aí vai. Tá? Posso colocar permissões para cada usuário, para cada grupo de usuários, para que eles possam, por exemplo, os administradores ou os gerentes, somente eles vão ter acesso a fazer essas revisões, tá? Então, de uma forma bastante simples aí, a gente pode enviar isso para uma aprovação, caso seja necessário. Então, a gente tem as abinhas aqui dentro do próprio suplemento do PDM, dentro do SolidWorks, a gente tem a aba onde a gente pode enviar, eu quero enviar para aprovação. Então, eu posso enviar esse arquivo para aprovação, colocar um comentário para a pessoa que vai receber e especificar a pessoa que vai precisar fazer essa aprovação, né? Então, a pessoa, quando ela receber essa notificação, o PDM ele tem a parte também de notificações, né? Ele vai receber uma notificação dizendo que tem um arquivo pendente ali para ele aprovar ou não aprovar, tá? Então, é um item aí bastante importante do PDM, ok? Bom, aí vocês podem perguntar, pô, mas se eu implantar o PDM na empresa, e os arquivos que eu já tenho na rede, como que eu posso reutilizar? Uma forma bastante simples, por exemplo, esse arquivo aqui que eu tenho, esses arquivos, eles estão todos na minha área de trabalho, ou seja, eles são arquivos locais. Então, com o Ctrl C mesmo, do arquivo que está local, ou um arquivo que está na rede da minha empresa, eu posso dar um Ctrl C, eu posso vir dentro do Volt, né, numa pasta em específica, né? Então eu quero colocar dentro dessa pasta aqui e apenas faço o quê? Dou um Ctrl V. Esse é o processo meio que de implantação. A gente pegaria todos os nossos arquivos que estão no local e a gente copia eles para dentro do Volt. Tá? Depois de copiar esses arquivos, a gente pode começar a trabalhar em cima deles, fazer check-in, check-out, rodar o fluxo, fazer um fluxo talvez para arquivos Office, fazer um fluxo talvez para arquivos do SolidWorks, fazer um fluxo para arquivos PDF. Então, o fluxo para arquivos PDF, quem vai usar vai ser a produção. Fluxo para arquivos do SolidWorks, o departamento de projetos. Do Office, departamento comercial, departamento de compras, que seja. Né? O pessoal de compras pode utilizar isso daí. Então, ele vai colar, né, para a gente todos esses arquivos dentro do Volt. E o que é legal, ó, a gente já consegue ter um preview. Ó, vocês vão perceber que eu tenho arquivo DWG, ele já deu o preview aqui do DWG. Eu tenho arquivos de JPEG, no caso aqui está em PNG, né, arquivos de imagem. Eu posso colocar arquivos, inclusive, de e-mails, arquivos do Outlook, ó, um item do Outlook. Ou eu posso também arquivos em TXT. Então, arquivos, por exemplo, de programação CNC, eles também podem estar dentro do Enterprise PDM. Então, o Enterprise PDM não é um software somente para arquivos do SolidWorks. Novamente, arquivos em geral, ok? Então, a gente consegue fazer toda essa parte de fluxo. Tá? Bom, continuando aqui, já estamos concluindo. Queria mostrar para vocês também algumas outras abas. A parte de visualização, né, que eu tinha comentado, aqui ele já dá um preview através também do eDrawings. Então, por exemplo, eu tenho algumas peças aqui criadas no SolidWorks. Né? Então, se eu clicar nessa peça, ele já me dá aqui um preview dessa peça. Ok? E clicando sobre ela novamente, a gente tem a possibilidade aqui de executar o eDrawings. Então, ó, coisa que com o Windows a gente não tem. O Windows é apenas a miniatura. Com o Enterprise PDM, a pessoa já vem aqui, já está no eDrawings, pode até fazer medições aí, caso seja necessário. Ok? Um outro item importante, que eu já tinha comentado do cartão de dados. Então, eu tenho algumas informações aqui, onde eu posso editar também, conforme necessidade. Mas são as informações que vai aparecer para a gente nas propriedades personalizadas do SolidWorks. Preencher aqui, automaticamente as propriedades personalizadas do SolidWorks são preenchidas. Tá? As versões,
as listas de materiais. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma montagem para ficar mais fácil o entendimento. Então a gente tem aqui uma montagem, então tem a lista de materiais da montagem dentro do próprio PDM, essas abas aqui são do PDM. A parte de contém, né? O que contém exatamente nessa montagem, quais são as peças que contém nessa montagem, e o local de uso, um item bastante importante. Ah, será que essa peça ela está sendo usada, por exemplo, aonde? Ah, ela está sendo usada nessa montagem e ela está sendo usada também para um detalhamento. Isso é legal para a gente saber, né? Às vezes a gente faz uma alteração numa peça, só que essa peça está sendo usada em várias montagens. Para aquela montagem ficou ok, montagem específica, só que daqui um mês eu abro uma outra montagem e eu vou ver que aquela montagem não era para ser alterada, né? Então já virou bagunça. E com o PDM a gente tem um controle maior sobre isso, ok? Bom, pessoal, então basicamente esses são os itens do PDM. Lógico que tem mais opções. Eu posso vir aqui, habilitar todo o histórico da nossa peça. Eu posso obter versão recente. São vários atalhos aí que dá para a gente usar, porque a ideia é facilitar, né? Ter um controle maior desses projetos, ok? Bom, deixa eu voltar aqui para o slide para ficar mais fácil. Então a parte de demonstração aí acho que já deu para vocês terem uma ideia das funcionalidades do PDM. Agora vamos imaginar um ambiente em que armazenar os nossos dados seja controlado e automatizado, né? Seria ótimo. Projetos do SolidWorks eles sejam sempre atual, né? Eu não use um projeto desatualizado aí, né? Sempre usar os projetos atualizados. As notificações de alteração ocorrem conforme necessário. Então foi o que eu falei. A gente fez uma alteração, já vai aparecer uma notificação para determinado usuário que foi feita determinada alteração na peça, tá? O controle da versão e da revisão, eles são seguros, né? Então toda essa parte aí de criação de versão que a gente viu, a parte de revisão rodando o fluxo em si, bastante seguro. A criação dos dados da lista de materiais também é automatizado, né? A gente cria as propriedades personalizadas, isso acaba ficando meio que automatizado, tá? A procura de dados, ela também é direta, né? Então, não ocorre uma lentidão aí, ok? E a reutilização dos arquivos comuns, ela também aumentará, né? Então, a gente consegue reutilizar aí sem sobrecarregar nosso servidor, sem perder vínculos, sem perder referências, tá? Esse seria o ambiente perfeito aí, né? Todos esses itens comentados. E conseguimos aplicar isso utilizando o Enterprise PDM. A ideia do PDM é a gente conseguir fazer todo esse processo, ok? Bom, em resumo, tá? Resumindo aí, por que o Enterprise PDM, né? A gente acaba tendo aí maior produtividade, né? Um item que é bastante importante aí para a empresa. A gente fica menos tempo pesquisando e mais tempo projetando, que é basicamente a mesma ideia aí aí mais a parte de pesquisa, né? A gente fica preocupado basicamente com o projeto em si e não com a ferramenta que a gente está utilizando. A ferramenta está lá para auxiliar, né? A gente soluciona os problemas de segurança, né? Então toda aquela parte do Vault que eu tinha comentado, ele armazena tudo isso num cofre, é um item bastante importante. A gente consegue assegurar processos repetitivos, né, a cópia dos arquivos, e ele é totalmente configurável através da ferramenta de administração. Aquilo que eu mostrei para vocês, né, aquela ferramenta a gente consegue configurar ali toda a parte de cartões, fluxos, permissão de usuário, templates, e é uma ferramenta bastante dinâmica ali, tá? Bastante fácil de se utilizar, ok? Bom, pessoal, aproveitando, eu queria convidar aí a todos para assistir o nosso próximo webinar, que vai ser no dia 26/6, tá? A última semana aí do mês, sobre o SolidWorks Composer, tá? É uma ferramenta aí também bastante interessante para a gente conseguir criar os nossos manuais técnicos, né? Criar animações, parte de marketing em si, é uma ferramenta bastante interessante, ok? Bom, eu vou agora deixar aí um tempo para que vocês consigam
tirar suas dúvidas, por favor, do lado direito vocês têm um chat aí, onde vocês conseguem mandar as dúvidas. Se vocês quiserem, por favor, podem mandar, vou deixar um tempo aí para vocês fazerem isso, ok? Tem a parte de questões e a parte do chat, aí é com vocês. Fiquem à vontade aí, mas qualquer dúvida que tiverem podem perguntar, por favor. Vamos ver. O César questionou aqui se é possível renomear pasta de projetos. Sim, César. Na verdade, muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Se o arquivo está em check-in, ou seja, esse arquivo ele está no Volt, a gente pode dar o botão direito lá e renomear, como se fosse o renomear do Windows mesmo. Né? A gente vai ter a opçãozinha lá, renomear, que a gente não vai perder vínculo nenhum. Tá? A ideia, uma das ideias principais do PDM é isso. Tá? Se o arquivo está em check-in, a gente pode fazer a parte de renomear arquivo sem problema algum. Tá? Não precisa nem usar o SolidWorks Explorer, que é o que o pessoal usa para quem não tem o PDM. Né? A gente pode renomear tranquilo. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Estou à disposição. Pode perguntar aí que a gente vai tirando dúvidas. O César questionou aqui, no exemplo, o projeto foi nomeado 2023. Perfeito. Esse também pode renomear? Pode. Da mesma forma, César. Botou direito renomear. Não é porque ele foi feito com um template que a gente não pode renomear. Que a ideia do template é ele já vir na numeração certa para que tenha um controle maior, né, uma organização melhor desses arquivos. Mas nada impede da gente dar um botão direito lá e renomear, tá? Fica tranquilo. Desde que esteja em check-in, novamente. Ok, César. Valeu. Mais dúvidas, pessoal? César está agradecendo. Valeu, César. Muito obrigado mesmo, cara. O Antônio também aqui, ele questionou se o PDM ele é dividido em versões. Boa pergunta, Antônio. O PDM, sim, ele é dividido em versões. Existe o PDM Viewer, né? Basicamente, para usuários que só vão ter acesso à leitura desses arquivos, na verdade, eles não vão poder adicionar ou modificar arquivos, é só a leitura deles mesmo, tá? O CAD Editor, né? No caso aí, a gente consegue aquele suplemento que eu mostrei para vocês dentro do SolidWorks é dessa versão, tá? Só consegue ter acesso àquele suplemento quem tem a versão CAD Editor, tá? Ele já consegue colocar arquivos, fazer check-in, check-out, rodar o fluxo tranquilamente, tá? E tem uma outra versão que é a Contributor, onde consegue fazer check-in, check-out, rodar o fluxo, fazer aprovações, tá? Sem problema algum. A única diferença dele para o CAD Editor é que a gente que ele não vai ter aquele suplemento, né? Basicamente aquele suplemento dentro do SolidWorks. Mas ele consegue fazer todo o processo. É mais focado para o pessoal, por exemplo, um gerente, que vai fazer a parte apenas de aprovação, a parte de revisão, tá? A parte de gerência. Ele não tem um CAD, ele não tem um SolidWorks. Uma coisa importante também é que não precisa ser só o SolidWorks, né? A gente consegue trabalhar com outros softwares. Tranquilo? O PDM funciona em softwares, basicamente todos os softwares CAD 3D, tá? São essas três versões que existem até agora, ok? Mais perguntas? Bom, pessoal, de qualquer forma, tá? A gente está à disposição aí. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, mandem para a gente, por favor, um e-mail para o suporte@cadworks, tá? .com.br. A gente tira essas dúvidas de vocês, ou liga para o nosso suporte 49758790, tá? Então a gente está à disposição aí para auxiliá-los, tá? Então novamente eu agradeço a atenção de todos aí, tá? E estamos à disposição, ok? Muito obrigado pela atenção de todos.